sejam bem-vindos ao canal Ica Triluna. Eu sou a Eliran Creuri e hoje a casa está cheia. Eu estou com o Damin. Oi, pessoal. Com a Ju. Oi, galera. Com a Eleonora, que voltou. Oi, gente. I'm back. E a Tainá. Presente, gente. É isso. E eu, Ailiran, como sempre. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 9 do Clube do Livro, que o nome do capítulo é Bruxaria na Irlanda, mas não necessariamente tem a ver com bruxaria e na Irlanda. Tem algumas coisas no capítulo que não tem muito a ver, porque afinal de contas é Gardner, né, gente? Então, assim, bruxaria na Irlanda e não fala nada sobre bruxaria na Irlanda de fato, assim. Fala alguma coisa, né? É um capítulo curto, mas eu tenho alguns pontos legais pra falar, mas eu queria ouvir de vocês também. O que vocês acharam do capítulo? Então, eu achei o capítulo realmente bem curto. E ele dá uma confundida ali, porque ele vai da Inglaterra pra Irlanda e volta pra Inglaterra. Daí ficou um pouco confuso. Mas eu acho que deu pra entender, assim, no geral. E vocês acham que ele fala sobre o quê, assim? Olha, do que eu entendi, ele fala basicamente de custo-benefício, né? Que assim, enquanto deu para tolerar, enquanto era da utilidade do clero, meio que foi se tolerando, né? A bruxaria, né? Sim, a coisa só foi escalada depois, mas assim, enquanto foi possível conviver pacificamente, e principalmente ter os benefícios ignorando o convívio realmente, tudo tipo, ficar lá na casinha do cachorro, enquanto você me beneficia. A partir do momento que eu acho que não vale mais a pena, aí vamos lá, descer o sarrafo. Uhum. Eu acho que é um capítulo que tem bastante história, assim, né? Uhum. Ele conta algumas histórias, inclusive de pessoas que foram, de mulheres, né? Que foram não condenadas, né? Que foram acusadas de ser bruxa e tal. E o quanto isso não... Ah, tudo bem, de boa, não tem problema. Se for para ajudar em doença, e tudo bem. Se for para curar doença, não tem problema nenhum. Então, tipo, bem o que o Damian falou mesmo, né? E aí depois, mais pra frente, ele vai falar um pouco do uso do sangue e tal. Eu achei essa parte bem legal e interessante para refletir. Essa parte do uso do sangue aí, eu acho que o Gardner botou muita opinião pessoal dele. Ah, com certeza, né? Ele sempre dá uma põe, viajada. né? Ele sempre põe, só que aí às vezes ele bota com mais afinco, assim. Eu acho que nessa ele não pesquisou muito a respeito de fato. Ele meio que só colocou o que ele achava ali. Mas sempre quando ele fala sobre essa parte do sangue, ele fala assim, eu ouvi dizer que alguém usa não sei o que lá, mas eu não consegui contato. Contam sobre umas pessoas que se encontram e fazem não sei o que, mas eu não conversei com elas, então... Ele coloca tipo, eu sei que o voodoo e... Qual foi? Foi voodoo e alguma outra religião que ele colocou, que ele sabe que usam, mas não sabe por quê. E ainda acredita que nem eles saibam o porquê, mas ele não falou com os caras. Então é uma coisa completamente achismo, né? Mas que ele fala... E as bruxas irlandesas. As bruxas irlandesas, Isso. que ele fala que usa. Mas eu esqueço logo a parte assim, que tem a ver com o capítulo, né? Mas assim, você falar as bruxas irlandesas é muito abrangente. Porque na Irlanda existe catolicismo, protestantismo, a bruxaria natural, a bruxaria ancestral, a bruxaria de Brígide, a Wicca, o paganismo e o druidismo. Então, tipo, falar bruxas irlandesas usam sangue é muito abrangente, né? Mas ele até coloca isso, assim, do quanto as pessoas são fortemente católicas, né? Ou católicas Protestantes. ou Católicas protestantes, ou isso. protestantes. O quanto isso é forte, né, na Irlanda. E que até pode ser que seja um ritual que tenha sido inventado na modernidade, justamente para se opor a essas religiões e tal. Então, ou seja, vago, né? Totalmente fundado com a opinião própria. Eu percebi também que eles falam bastante sobre a influência do culto a Diana, o culto à Lua, a Baco, Dionísio. Às vezes eles falam Dionísio, às vezes ele fala Baco, mas nesse capítulo, acho que ele só usa Dionísio. Ele fala das bacantes nesse, né? Fala, né? Que
Enfim, E- bacantes, seguidoras de Dionísio, eu acho que ele bota mesmo meio que como a mesma coisa. Aham. Isso. E Tainá, o que você achou do capítulo? Acho que assim como o Demi falou, teve a questão, só que eu achei que, além de tudo, teve uma pegada social também. Porque alguns casos serem relevados, beleza, só que assim, as partes que, assim como acontece nos dias de hoje, mas me mostra o quanto era cultural isso. Se fosse algum camponês praticando tais atos, não teria sido visto com tão legalzinho. Como eram pessoas talvez de uma elite ou com nome, com contatos, a partir do momento que é só para curar a doença, tá de boa. A partir do momento que não sei o que, tá de boa. Eu acho que até nesse momento teve um lance de seletivismo do que vamos relevar e do que não vamos, entendeu? Mas ainda assim, mesmo comprovando que as pessoas não faziam mal para ninguém, o clero ainda solicitava que as pessoas meio que se desculpassem. Mas se eu não posso te condenar e tá comprovado que você não tem culpa, pelo que eu tenho que pedir desculpa? Então ficou meio que isso ficou marcante para mim. Uhum. Eu também, nessa questão social, eu também percebi uma coisa bem em relação a classes, assim, porque quem começou a repugnar a bruxaria primeiro foi as classes mais baixas, né? Foi as classes inferiores. O pessoal da nobreza e da baixa nobreza ainda faziam suas práticas e a igreja considerava normal. Mas o negócio. Parece que a sabedoria começou a ser meio que elitizada para quem tinha mais posição. E da alta nobreza nem se fala, né? Porque eu acho que ele nem chega a se comentar, porque eu acredito que eles tivessem cultos mais privados e mais fechados que nem vinham a público. Até porque os próprios praticavam seus rituais para ter prosperidade, por exemplo, tipo, inclusive acho que é mencionado nesse capítulo, se não me engano, que eles fazem oferendas para um Robin, alguma coisa, tipo, esse ser nem se sabe quem é. Não é nem falado. Isso ficou meio confuso para mim, mas tipo, eles fazem uma oferenda e às vezes até esses cabeças que eles estão trabalhando no culto poderia ser alguém envolvido no clero, talvez, ou sei lá, alguma cabeça por trás. Eles comentam que Robin é um nome geralmente usado para o espírito, né? Porque é alguém que nunca nem apareceu. Exatamente, eles sabem que é uma entidade responsável pelas energias de prosperidade, mas não entendem quem é essa entidade. Eu acredito que toda cultura tem o seu saci, sabe? Então a gente tem o saci. Na Europa mais pra cima, assim, nórdica, a gente tem Cocopelli. Então o Robin pode ter sido o saci daquela região, sabe? Aquele espírito de sorte, aquele espírito da floresta, aquele vulto na floresta, né? Mas eu acredito que é um espírito fada, assim. Eu acredito que é um espírito que vibra na mesma vibração do mundo das fadas, assim. Até porque a Irlanda em si é um grande portal, é um grande imã de mundo das fadas, né? Então pode ser até um leprechaun, né? Que o pessoal fala. Duende seria uma tradução meio... tipo duende, E eu acho interessante a questão deles fazerem vista grossa, porque se a gente for parar para pensar, a Irlanda, dentro da Irlanda a gente tem Avalon, né? E Avalon é uma ilha onde a magia ali, ela crescia e tinha uma comunidade, tal. E de Avalon saíam as pessoas que eram os conselheiros do rei, e esses conselheiros do rei, eles tinham a sabedoria, igual a Tainá falou, era elitizado, e eles tinham o poder da magia para poder ajudar o rei nas questões. O rei, rainha, o clero, as decisões mais fortes, assim, né? Então, sempre tinha um conselheiro ou uma conselheira que sempre era, tipo, ou um mago, ou um druida, ou uma druideza, ou uma sacerdotisa. E aí é aí que vem o Merlin, né? Que é Taliesin, a própria Viviane também, que eram pessoas totalmente versadas na magia e
que faziam parte da nobreza, mas não por sangue, nem por dinheiro, mas pelo conhecimento que eles tinham mesmo. E aí eles eram respeitados. Sim, e eu tenho uma observação para fazer em relação a esse espírito ao Robin, ou Robin, né? Cara, não sei se vocês já ouviram falar do Robin Goodfellow, também conhecido como Puck, que seria como se fosse o bobo da corte do Oberon no Reino das Fadas. Eu já vi falar, mas eu não sei muito a respeito. Ele conta pra gente. Assim, eu vi falar em várias histórias, também tem várias referências pop. Quando Shakespeare escreveu Sonhos de uma Noite de Verão, ele também colocou esse personagem, o Robin Goodfellow, que seria tipo um espírito fada brincalhão, sabe? Muito antigo. Disse que um dos mais antigos. E a questão ali do ter um lugar de onde saíam os magos, que iam ser bruxos, que iam ser conselheiros dos reinos. Tem uma referência pop bem recente aí de The Witcher, né? Onde existia uma academia que são treinados os magos que vão para as cortes. Ah, é verdade. É bem parecido com Avalon, se for para pensar, né? Eu não tinha pensado nisso. É referência pop aí, galera. É verdade. Até porque as sacerdotisas de Avalon, elas eram preparadas e cada uma tinha um propósito na comunidade. Cada uma tinha um dom e cada uma tinha um propósito. No caso, o propósito da Raven era as visões, né? O propósito. Aí tem as visões de Raven. Que é uma coisa que na verdade veio das lendas do Rei Arthur, né? A Raven e as visões de Raven. E o próprio papel da Morgana, que é o papel de unir as nações, né? Então é uma pessoa que, em teoria, ia gerar um filho ou fazer com que as nações se unissem, a nação pagã com a nação cristã, ter menos conflito. Não rolou, né? Não deu para fazer, porque Morgana era uma pessoa muito reativa, né, às situações. Então ela não conseguiu engolir o sapo do cristianismo, né? E que bom que ela não conseguiu engolir, né? Porque hoje ela é vista como a rainha das bruxas, né? Então, uma das. Então, sobre isso, eu acho que em parte ela estava certa, a única coisa é que faltou a ação correta, né? Porque o certo era matar o clero todo e tomar a liderança. Né? Concordo. Prático, conciso. Não, cara, veja, vamos lá, vamos trazer a coisa para a época em que era, né? A gente não está falando exatamente da ONU e tal, a gente está falando de uma situação onde o que se respeitava de fato era a grana e a espada. Então, ou você esfrega dinheiro na cara de todo mundo, ou você esfrega a espada no pescoço de todo mundo. Não tem meio termo. Não dá para ser diplomata. Não se era diplomata. Ou você envenena todo mundo, ou coloca magia em todo mundo. Dava pra fazer. Winter Remembers. Mas a magia, ela tem um ponto fraco. Ela tem The Winter Remembers. É uma referência de Game of Thrones? Game of Thrones. Ah, ok. Fala. A gente tem um ponto fraco com a magia, que ela não tem vamos dizer assim, o tempo de ação que a espada tem, né? E para algumas coisas a gente precisa saber também quando usar um e quando usar outro. E nesse caso, o certo era esse mesmo, era ter tomado tudo, a força, né? Se você se infiltra o suficiente para matar as cabeças, não era uma coisa que você tivesse uma organização tão de cima para baixo que fosse fácil de reorganizar se você mata o pessoal de cima. Então, se tivesse sido feita essa ação desde o começo, o cenário hoje seria completamente diferente. Faltou aí, talvez, o sangue frio de fazer o que devia ter sido feito, infelizmente. É que quem teve esse sangue frio foi a igreja, né? É justamente isso, eles fizeram e olha aí o que deu. Então, até hoje, né, a gente tem que engolir os caras. Eu acho que o Dami tem que assistir aquele filme que eu falo, chamado Black Death, que eu já falei aqui em algum vídeo. Vocês lembram? Sim. O Dami tem que assistir esse filme e jogar bastante Assassin's Creed. Porque, na verdade, isso que o Dami tá falando é isso que os templários faziam, assim. Porque os templários, eles tinham conhecimento da magia e eles tinham uma espada. No caso de Avalon não tinha, tipo, poder de fogo pra fazer isso acontecer, né? E não tinha sacerdotisa o suficiente, porque
muitas sacerdotisas de Avalon eram celibatárias, então não tinha, tipo, uma comunidade que nascesse filho, sabe? E cada vez menos tinha homens em Avalon. Então era meio, tipo, de vez em quando aparecia um homem, ou de vez em quando tinha homem que nascia dentro da própria comunidade, e esse homem era tipo 1 a cada 3 mulheres, sei lá. Não era um sistema que favorecia, né, a multiplicação dele, a solidificação. Avalon não tinha guerreiros. Mas Porque aí os cabia, guerreiros talvez, que se fosse o tinham- caso, justamente guerreiros das que duas, uma, ou rever tinham- as regras, né? Ou fazer algumas alianças, né? Porque os guerreiros que tinham, na verdade, eles saíam para as cortes. Porque como você vai batalhar sem um exército, né? Então, eles acabavam saindo e eles acabavam indo para a parte mais civilizada. E aí, na parte mais civilizada, eles encontravam o quê? Cristianismo. Aí eles deixavam as raízes de Avalon, deixavam as crenças de Avalon, deixavam os deuses antigos e levantavam a bandeira, que era a bandeira também do cristianismo. Então, assim, que é o caso de Lancelot. Lancelot, o pai adotivo da Morgana, são pessoas que aconteceram isso, nasceram em berço pagão e acabaram por entrar num exército e acabaram por levantar uma bandeira do cristianismo e esquecer das raízes. Triste. Complicado. É que eu acho que também as coisas não foram pensadas para, sabe, em questão de dominação e arrecadar seguidores e tal. Tá, posso estar sendo muito romântica, mas parece que o sentimento em relação à palavra, aspas, a palavra da deusa, né, os costumes da deusa, eram um pouco mais puros. Mas isso é uma das coisas, também, inclusive, que é comentada, né? Assim, até nos dias de hoje mesmo, se você for pensar. Muito se fala que o sistema ele favorece exatamente as pessoas que têm mais malícia, que têm um coração menos puro. Então a tendência é que se você tem uma crença assim, a sua crença vai ter um tempo de vida útil curto ou vai se corromper. Isso acontece até hoje. Eu também acho. E nisso, a Viviane, que é a avó da Morgana, ela tinha esse pensamento que o Dami tá falando. A Viviane era uma donzela de ferro, assim. Ela tinha um pensamento bastante estratégico. Ela sabia que se Avalon não fizesse alianças, Avalon não ia perdurar. E foi exatamente o que aconteceu. Então, assim, a Viviane, ela estava o tempo todo em contato com a corte, forçando uma aliança, forçando uma bandeira dupla. Ela queria que Arthur levasse as duas bandeiras para onde ele fosse. A bandeira de Avalon junto com a bandeira, sei lá, do Cornualha, né? E aí ela forçou bastante a aliança, assim, para que acontecesse. Mas o negócio não era para ser. Tanto que no final, assim, no final que a gente tem registro, né? No final que a gente tem registro, Morgana tá lá numa cerimônia da igreja e ela olha pra Nossa Senhora, né? Pra Santa, pra Maria. Eu não sei como que eles chamavam lá Maria, mas era uma imagem de Maria. Daí ela olha pra Maria e fala assim: eu acho que, levando em consideração o culto de Maria aqui, as nossas divindades femininas não são tão diferentes assim. E ela acaba engolindo. Sinto desgosto na voz. Não, é que ela tava tentando colocar tudo no mesmo saco, assim, sabe? Tipo, eu acho que no fundo as deusas não são tão diferentes assim. E são diferentes, mas eu entendo o que ela quis dizer, que não valia a pena uma briga tipo Deus novo, Deus antigo, que essa briga não valeria tanto a pena assim, ela percebeu no final. Até porque a gente sabe o quanto a própria Igreja Católica se apropriou, né? De deusas ou de ritos e tantas coisas, né? Pagãs que a Igreja Católica se apropriou. Isso não é novo para ninguém que estuda um pouco de bruxaria, né? Então, até que estuda história, porque até na própria história isso acaba aparecendo. Eu digo assim, porque quando a gente começa a estudar bruxaria, uma das primeiras coisas que a gente estuda é sobre isso, assim, né?
tipo, a gente sabe que não é o mesmo rito, inclusive o que a gente faz também não é o mesmo rito né, da antiguidade, mas o quanto tem também de apropriação da Igreja Católica, fazendo Natal com Yule, todas aquelas coisas que a gente estuda sempre, né? Sim, eu super concordo. É mais fácil falar sobre o que a Igreja Católica não se apropriou. Tipo, a minha mãe é super católica, inclusive hoje eu estava conversando com ela sobre todas as comemorações, celebrações deles é tirada de coisas pagãs. O Natal, a Páscoa, a Ação de Graças, e assim se vai. A própria história de Jesus Cristo não teve tanta originalidade, a gente sabe também, né? E assim vai sucessivamente. Mas a questão, acho, de aceitar Maria, no final das contas, é que dentro de uma imposição tão patriarcal que estava meio que tomando tudo, invadindo, né? É até meio que forte, realmente, Maria ter ficado como deusa, né? Porque olha o que fizeram com Maria Madalena, no caso, na história, que nem deveria ser mal vista. Tipo, manter Maria, né, tipo, ainda como um nome de presença e de poder, ainda assim foi uma conquistazinha, vamos dizer assim. Voz de desgosto também. E a gente sabe que no Vaticano eles têm escondidos lá os evangelhos escritos por Maria Madalena, né? Então, vai saber se ela escreveu mesmo, o que ela escreveu, se Jesus existiu, se eles eram namorados, vai saber, né? Então a gente não sabe, mas assim, pra mim, se me contassem que uma pessoa anda o tempo todo do lado de outra pessoa e cuida um do outro, eu ia falar, estão se pegando. Normal. Então, né? Até porque já há boatos de filhos, né? Que rolam. Então. Eu conto, vocês contam. Tipo. Exato. Se fosse na quinta série, ia rolar que ele tá namorando. Tá namorando. Imagina Jesus chegando na pescaria, né? Ah, vamos pescar. E chega Jesus e todo mundo. Ah, onde você tava? Muito bom, muito bom. Daí tem outro tópico nesse capítulo, porque, tipo, acho que tem 3 tópicos, que é as bruxas que morreram, algumas que foram perdoadas, a questão do Robin lá, a questão de oferendas, e a questão do sangue, né? Uhum. Qual a opinião de vocês em relação ao que o Gardner disse? E depois, qual a opinião de vocês em relação a usar sangue em rituais? Mas você quer saber a opinião sobre o quê, assim, especificamente? Além do sangue? Tipo, a opinião de vocês em relação ao que o Gardner falou. Do quê? Tipo, as bruxas irlandesas usavam sangue, o voodoo usava sangue, mas as bruxas que ele conversou, ou seja, as bruxas da Inglaterra, não usavam. E aí ele fala assim, no dia que sei lá, pessoas que mexem com sangue virarem... Os caras do matadouro lá. Isso, ele fala assim, eu duvido do poder do sangue. Porque o dia que os caras que lidam com sangue, tipo matadouro, essas coisas, virarem magos, aí a gente conversa. E aí ele fala também que ele não acredita no poder do sangue por causa disso, e porque as bruxas que usavam sangue não conhecem os verdadeiros mistérios, porque elas estavam sob efeito de frenesi, efeito de transe. Então tem muitas coisas que ele fala aí, né? Tipo, primeiro invalidar as bruxas, invalidar algumas práticas, não acreditar no poder do sangue. E aí eu queria ouvir de vocês. Carai, cuzão. Ó, eu acho que aí tem 2 pontos, né? O primeiro, que é o que me faz não gostar muito do Gardner, que é justamente esse desdém que ele tem por certas coisas que eu acho incompatível com a bruxaria, que é um
uma busca de conhecimento, que você mantém a mente aberta e tal. Ah, tá. Ainda bem que você falou bruxaria, porque se você falasse Wicca, eu ia falar, Wicca. ué, ele que criou. Não. Falando em relação... Não. Sim. Calma. Não. E o que ele falou em relação ao sangue é um argumento inválido no princípio da intenção, né? Porque, assim, a manipulação por si só não quer dizer grande coisa. Né? É preciso um conjunto de Exatamente. coisas, porque senão o ritual não seria tão complexo, né? Como você fala. Você adiciona camadas e à medida que você adiciona as camadas, a coisa vai ganhando força. Então, Ai, simplesmente alguém lidar tá com o ouvindo o sangue, curso de magia de vela. lógico, acompanhando. Então, é um argumento inválido, entendeu? Ele até poderia discordar e ter razão com outro argumento. Com esse não rola, sabe? E também me parece muito assim, o meu clubinho tá certo, o teu não, e aí eu começo a, putz, de novo isso. É, Wicca Gardneriana 101. Exatamente. Pois é, mas assim, É, foi isso. tipo- Quando eu li, eu já identifiquei logo essa questão assim, eu digo, "Ih, tipo, eu acho que ele foi muito no achismo ali, porque ele falou que não conseguiu contato com essas bruxas da Irlanda. Pelo que ele colocou ali, ele também não tem contato com as pessoas do voodoo e tá dizendo que elas fazem coisas sem saber o que estão fazendo. Ele não tem como afirmar isso, ainda mais sobre voodoo, que parece que é uma coisa que ele não teve absolutamente nenhum contato. As Ele crenças falou africanas, levadas pelo frenesi, levadas pelo transe. pois é, tipo, as crenças africanas, elas são extremamente antigas. Lembrando que as primeiras civilizações começaram na Suméria, no Egito, que ficam no continente africano. Então, ele falou, em minha opinião, ele falou bobagem ali. Agora, quanto ao sangue ter algum poder ritual, eu não tenho propriedade para falar disso, nem que sim, nem que não, porque eu não conheço o suficiente dos mistérios para poder dar uma opinião em relação a isso. E também nunca fiz algum ritual utilizando sangue para dizer, não, eu testei realmente, sabe? Eu acho que ele foi, que nem vocês dois, por último, falaram, ele foi bem assim. Preconceituoso, até eu diria, porque você foi, falou, deu uma opinião sobre algo que você nem conheceu e tudo mais. E só que, tipo assim, eu acho que também ele tinha uma visão preconceituosa também, né? Tipo, que já olhava por mal as outras práticas e talvez agregasse isso com maldade, vamos dizer assim. Até porque a primeira coisa que vem no preconceito é exatamente isso, né? Pré-conceito, julgar aquilo que a gente não conhece, que talvez meio que assuste a gente, ou sei lá. Eu, particularmente, assim como o Darwin falou, acho que, né, tem todas as suas camadas. E o uso do sangue, ainda mais que nem no caso de nós, que somos mulheres, que temos um útero, acredito sim que quando a gente devolve o nosso sangue para a mãe natureza, a gente floresce. Então, para mim é muito comum, até porque eu planto a lua. Eu sinto diferença na minha vida, eu sinto energeticamente. Eu não sei como seria em outros rituais e tudo mais, mas que nem se eu estou fazendo alguma coisa que eu quero muito, estou colocando a minha intenção e que seja para o bem de todos, porque eu não vou colocar um pouco de mim e jogar isso para o universo, ainda mais quando eu faço alguma coisa voltada para o meu auto-amor e tudo mais. É uma maneira de me conectar e manter aterrada, eu acho. Ai, que global ela. Ela planta Não, a e os lua, ingleses ela. têm aquele negócio, né, Fui que longe. pelo tipo, Gardner é recente, digamos assim, né, de 70, e os ingleses a gente sabe que eles se acham maiores do que os outros. Já naturalmente, né? Uhum. O que eu queria falar de Garner é que, assim, essa questão do preconceito, eu acho que faz sentido porque acredito que na época que ele escreveu esse livro, ele já tinha sido iniciado pelo Coven de New Forest. Ou seja, uma vez que ele se iniciou, ele já tem um conceito, um preconceito de tudo que ele aprendeu. Então, assim, ele vivenciou um Coven por, no mínimo, 1 ano e 1 dia. Então, ele já tem aqueles conceitos muito bem definidos ao ponto de passar por um processo de iniciação. Então, ele já tá com a cabeça virada para esse lado dos mistérios. Então, tudo que foge dos mistérios para o Garner é menos do que os mistérios, porque para ele os mistérios são os mistérios, né? A melhor coisa que já aconteceu na vida dele.
Então, ele acha que a única verdade é a parte garneriana, que ainda não era chamada de garneriana, né? Mas o que ele conheceu como Coven, e foi por isso que a Wicca surgiu. Foi baseada, tipo assim, isso aqui é o certo, isso aqui é o melhor revival, é o melhor movimento de renascimento dessa prática, e eu vou propagar isso. Foi isso que ele fez, né? Sim, por um lado bom que ele fez isso, né? Mas por outro, assim, ele parte do princípio que esses mistérios que ele recebeu, descobriu, seja lá como for, são únicos e exclusivos, né? Que tecnicamente dá margem a erro. E a segunda questão sobre o uso do sangue, eu imagino o seguinte: se a gente utiliza testemunho em alguns tipos de rituais, em alguns tipos de feitiço, eu não consigo imaginar um testemunho mais poderoso do que o próprio sangue, né? Tá, agora você vai ter que explicar para as pessoas que não estudaram ainda essa parte mais avançada da magia, que é testemunho já é alta magia. Então explica pro pessoal aí o que é. É porque se usa em outros sistemas eu não achei que fosse tão alta magia assim. É uma forma de você linkar a magia àquela pessoa que vai sofrer o efeito. Resumidamente é isso, né? Certo. E aí, assim, pode ser um fio de cabelo, pode ser um Na objeto ficção, da pessoa. na ficção é o pacto de sangue. Não. Imagina assim. Eu Pra vou macumba fazer... pegar o fiozinho de cabelo, sabe? A grosso mas eu modo, ia até o dar famoso um nome da boca do exemplo... sapo é um testemunho. Mas eu ia dar um exemplo um pouco mais leve, gente. A gente já foi logo pegando pesado. Para você fazer uma mesa radiônica, você precisa de uma âncora, um testemunho, um testimonial, como vocês quiserem chamar, um testament. Porque acho que esse é o nome em inglês, né? Não tô certa disso, tá, gente? Mas Acho que é isso mesmo. Uma âncora da pessoa com a coisa para ter a lei do contágio agindo, né? Então, quem não lembra, vai lá olhar o vídeo da lei do contágio. Mas é basicamente contágio, né? Então, o objeto da pessoa tem a mesma propriedade da pessoa. E aí também tem aquela lei dos universos, né? Que é o micro e o macro. Então, se eu faço uma ação no micro, eu atinjo o macro e vice-versa. Tanto acima quanto abaixo, enfim. Então, pensando nisso, para uma mesa radiônica dar certo, eu preciso de um objeto de âncora, de testemunho. Então, eu preciso de algo da pessoa, porque a mesa radiônica ela é feita à distância. Então, não existe, por exemplo, mesa radiônica presencial. Pelo menos eu nunca vi. Se vocês virem, vocês me falam, mas eu nunca vi. E aí você faz, então, com o objeto da pessoa. Aquilo ali vai dar toda a frequência da pessoa. Mesma coisa nome na boca do sapo, que é a lei dos nomes, fio de cabelo, spirit doll, tudo isso. E por que a gente tá falando isso mesmo? Porque o Damien falou que o sangue seria uma âncora. Sim, com certeza. Com certeza. Eu já fiz o pacto de sangue, tá, gente? Revelações. Há um tempo atrás. Há um tempo atrás eu conheci um bruxo. Não. Não, tudo bem, a gente ficou, mas não era essa a questão. Oh, meu Deus. Então, eu conheci um bruxo, wicano também, e a gente se conectou bem legal, assim. E aí a gente tava precisando muito um do outro pra fazer a roda rodar, assim. Era um momento onde eu senti que eu precisava de uma polaridade na minha vida, e ele também. E a gente rodou... acredito que a gente rodou uma roda inteira juntos. E aí, foi bem legal, assim, mas não era nada interessante, não era nada romântico, era mais, tipo, carnal, sabe? Tipo, preciso da polaridade pra fazer a roda rodar e você é você e eu sou eu, então vamos, sabe? Não Segundo era, as bruxas da Inglaterra, como a deusa disse que haveria de ser. Não era amor, era tipo dois... Cilada.
Desculpa, eu não resisti. A piada veio pronta. Eu pensei nela, rapaz, Não mas eu me deu, controlei. não deu. Desculpa. It was a perfect illusion. Eu tô levando a sério, desculpa. Não, é beleza. E foi a primeira experiência que eu tive com polaridade neutra. Tipo, uma coisa, polaridade neutra, ótima, né? Uma junção dos polos, só que neutra em sentimento, mas interessante pra magia, sabe? Muito interessante pra magia. Então, foi muito legal, assim, a experiência. E a gente fez o pacto de sangue pra conseguir se sentir conectado em relação a, tipo, eu represento a deusa pra você, você representa a deusa pra mim. E foi muito legal. Mas, assim, foi um experimento mágico, sabe? Não foi algo romântico. Entendem? Vocês já sentiram isso? Já tiveram isso? Legal. Não tive oportunidade. Casei antes de poder ter oportunidade de ter experiências além. E, né? A gente sabe que esse negócio de monogamia e etc. é uma coisa cristã. Mas apesar do meu marido não ser exatamente cristão, eu não acho que eu teria opção de ter essa oportunidade um dia. E aí, eu acho que Amor eu vou é falar... amor, operações são operações. Exato! E eu acho que eu acho vou falar... Recebi uma cara de bunda aqui de resposta. Então, não, eu acho que eu vou falar uma coisa que também é interessante falar. É no sentido assim, eu achava, quando eu fiz o Pacto de Sangue, eu achei que, cara, ia ser muito longo. Porque na teoria, quando a gente estuda bruxaria, alta magia e tal, é passado de geração em geração que o Pacto de Sangue dura 7 anos. Então, eu achei que ia ser, tipo, longo. Eu achei realmente que a gente ia celebrar, ia ter um coven e tudo, entendeu? Por 7 anos. Mas não deu certo. A gente, depois de uma roda, a gente foi cada um para um lado por N motivos da vida, sabe? Quando a vida pega, você vai para um lado, você vai para o outro e, tipo, se desencontra mesmo, assim. Então, foi interessante até para desmistificar isso, que o pessoal acha que não, o pacto de sangue é muito sério, pacto de sangue dura. Não, eu acho que pacto de sangue dura o tempo que tem que durar. Interessante isso, muito interessante Não mesmo, sabia. porque é tratado como se fosse uma coisa para essa vida e para as próximas, né? Uhum. Eu acho que é o tipo de coisa que até pode ser feito, mas que não é o normal, o natural das coisas. Mas sei lá, eu acho que antes geral fazia, antes de tudo, quando tudo era muito primitivo, em algum momento geral fazia. Não sei. Mas vou esperar que o universo mostre. É que hoje em dia o pessoal é muito louco, né, cara? Eles querem cortar o dedo por qualquer coisa, pô. Ficam enchendo Não, meu sim. saco, mandando direct de dedo pingando sangue em sigilo. Coisa bem chata. Não, mas aí a galera que é pirada, tipo, que nem eu não me machucaria, nem me flagelaria, tipo, não, tô bem, de boa. Mas tem uma galera que é piradinha, né? Gente, tipo, a pessoa nem entende nada de coisa nenhuma e começa a usar sangue em sigilo porque elas acham que o sangue é pra ativar o sigilo, mas não é só isso, e não é exatamente assim. Isso e outros fluidos que a galerita tá gostando de utilizar pra ativar sigilos e não sei mais o que, né? Isso é mais ativar com água mesmo, né? Por aí vai. Mas, Não que seja errado ou não possa ser feito, só que, tipo, é complicado tu ficar usando teus fluidos corporais numa coisa que tu não tá entendendo como tá funcionando, sabe? eu acho que, assim, aí eu vou dar a minha opinião sobre o uso de sangue também, e juntando com o que a ele falou, eu acho assim, primeiro, antes de você trabalhar com sigilo, antes de você trabalhar com qualquer tipo de alta magia, você precisa saber exatamente o que você está lidando, exatamente. Quando você mesmo cria o seu sigilo, já existe dentro do sigilo a sua identidade. Você está no sigilo. Então, em teoria, não necessariamente você precisaria ativar o sigilo com o seu fluido, porque foi você que fez o sigilo, né? Então, eu acho que faz sentido. Você que criou o sigilo, você que pôs no papel e desenhou, a sua identidade já está nele. Mas se você quiser ativar com sangue ou com outro tipo de fluido,
magia sexual, enfim, também dá certo, também pode, também tem muita energia. E aí vai a minha opinião sobre o uso do sangue. Quando eu fiz o pacto de sangue, tipo, é um pinguinho só que você fura como se fosse fazer um exame de diabetes, sabe? Você faz um pinguinho só e junta os dedos. É tipo, that simple. Nem fizeram no Big Brother. Ah, fizeram no Big Brother? Fizeram no Big Brother aquele do Alemão, da Sirina, 1000 anos atrás, quando eu Eu assisti não essa vi. E porcaria. eles estão juntos até hoje? Cara, não foi um casal, se não me engano, era aspas, o vilão, sabe? Uhum. E alguma outra pessoa que ele fez aliança lá. E olha, eu sei que o cara ficou em terceiro lugar, né? Ó, Então, a um ponto deu certo. é. Então, primeiro você usa pouquíssimo sangue, porque na verdade é só é simbólico, né? Segundo ponto, que muitas outras religiões usam o sangue porque o sangue é uma moeda de troca no mundo mágico, no mundo etéreo. É uma moeda de troca total, assim. Então, Por quê? porque é um fluido vital. E aí existem 3 tipos de fluido vital: o sangue, o fluido de magia sexual, que sai pelo orgasmo, ejaculação, enfim, e a energia do poder pessoal. Então, só 3 tipos de fluido vital: a sua energia do poder pessoal, que é aquela energia que você sente que suga, quando você tem vampiros energéticos, ataques energéticos. Esse é um tipo de fluido vital. O sangue e outros fluidos de magia sexual. Então, temos somente 3 fluidos vitais no universo. E o sangue é a moeda de troca porque o sangue é o que gera a vida, é o fluido da vida. Então, assim, você quer uma coisa no mundo da magia, você tem que pagar o preço. E quando é uma coisa muito grande, às vezes é o preço de uma vida. Ou de um pouco de uma vida. Por isso que ela é moeda de troca. Muitas religiões, muitas entidades, espíritos pedem sangue como moeda de troca, porque precisa haver um equilíbrio no universo entre o que você pediu e o que vai ser tirado. Nossa, agora meio que clareou uma situação que eu vivi e até hoje não tinha entendido por quê. Pode contar, pode contar. Ah, outra Conta. curiosa, né? 5 anos de idade. Então, falando dessas uniões aí que tem, aconteceu sim eu ter um envolvimento mágico com uma pessoa. Ele era, tipo, conhecido, um amigo meu, uma pessoa normal, assim, só que ele era um mago natural que estava se descobrindo nesse caminho e logo a gente se ligou. Nessa época, eu estava estudando estrutura de telema e acabou que a gente foi se conectando e sim, rodamos uma roda estudando a cabala da vida e depois achamos que tudo tinha acabado, assim, nos distanciamos, separamos, só que a conexão super continuou e depois rodamos pela cabala da morte, que foi muito louco. Mas nisso tudo, teve um período, quando ele começou a estudar outras coisas, ele criou um sigilo. E esse sigilo que foi criado, acho que as coisas saíram da proporção, houve responsabilidade. Tipo, não foi criação minha, foi uma coisa totalmente independente, mas a gente tinha um elo realmente muito forte. Só que o fluido vital que a gente trocou, eu achava que o lance de fazer magia com sangue era um negócio que ia marcar minha alma por essa vida e por outras, então é uma informação útil, inclusive. Mas a gente trocou outra energia vital e a gente estava tão conectado que quando ele baniu esse sigilo, que foi bem complicado para ele fazer o banimento, eu tive um problema que eu tive uma hemorragia e desceu para mim, só que de uma proporção que, gente, foi a mais do que eu poderia lidar. Eu faltei 3 dias no trabalho de tanta fraqueza que eu tinha. E agora, esclarecendo que o sangue acaba sendo uma moeda de troca, tendo em vista que foi um ser criado que fugiu do controle, ele precisou até pedir ajuda numa casa para banir e tudo mais.
Tendo em vista Poxa. que talvez a gente tivesse. Foi bem. Ele foi para uma casa, pediu ajuda. Hoje ele trabalha numa casa e tudo mais, ele seguiu para outras vertentes. Mas naquele período que ele baniu, que aconteceu o banimento, eu fiquei mal. E a gente tinha um elo realmente muito forte. E foi o meu sangue. Eu fiquei fraca, eu perdi muito sangue naquela época. Então, agora falando-se Nossa. que é um negócio de troca. Agora eu tô vendo que sim, foi uma troca, foi um preço a ser pago e quem pagou o preço acabou sendo eu. Uhum. É isso mesmo, porque vocês se uniram pelos fluidos vitais de magia sexual, imagino. E Sim, sim. aí criou um sigilo. E aí Sim, a gente fez um esses... ritual mesmo de magia, Aham, baseado nas normas de Telema e tudo mais. aham. E aí esse Cara, e sigilo agora ficou tão isso. forte que criou uma forma pensamento, e essa forma pensamento cria mais alimentação, né? E ela Uhum. vai crescendo. E aí matou a forma pensamento, voltou o equilíbrio da balança e teve que voltar o fluido de outra forma. Como vocês não estavam se conectando em fluidos vitais, voltou em forma de sangue. Olha que E da outra hora, coisa gente. que agora que me veio assim é que. Não sei se foi você que Gente, comentou, Ailira, mas a magia, ela sempre age pela forma mais fácil. Tipo, pela forma mais simples de chegar ao objetivo que a pessoa colocou com um feitiço, com um ritual, o que seja, é a forma que a magia vai agir. E era muito mais fácil fazer uma mulher sangrar do que um homem. Sim. até porque é De forma típico de natural, eu mim. digo, né? Eu, de forma natural, dou meu sangue pra terra, assim, com todo amor e carinho, entendeu? Tipo, pra mim sempre foi. Eu dou, realmente. Pra mim é uma doação, eu faço essa troca. Então, realmente, eu fui um caminho muito. Porque não me matou, mas me tornou mais forte de alguma É. maneira. Em teoria, se eles tivessem usado de magia sexual para banir o sigilo, teria dado certo. Olha só. Entendeu? Porque daí não Mas aí ia ter precisaria que ter ser, sido pelo que sangue. eu entendi, ia ter que ser bastante coisa, hein? Mas aí É. tudo bem, né, gente? Não, criou, tipo, a gente. Gente, tá tudo muito louco aqui na minha cabeça agora. Mas, nossa, eu não sabia que o nosso ritual tinha sido tão poderoso, gente. E depois do sigilo criado. Eu lembro que chegou num momento em que eu podia alimentar o sigilo. Tipo, eu nem era meio que mãe dele, entendeu? Eu tá Credo. próxima alimentava ele. Por Foi por muito isso forte. que vocês não podem subestimar o poder do grande rito. Gente, Exatamente. não existe Exatamente. força maior do que a união dos polos. Não existe. Exatamente. Mas, sei lá, essa Ainda bem. experiência, essa roda que rodamos foi um negócio que eu vi tanta coisa, assim, parece que eu tive um boom de crescimento, que até hoje eu não processei tudo. Nossa, mãe, olha, revelações. Sério, sério. Mas eu quero perguntar uma coisa sobre o grande rito. Diga, Ju. Você acha que o grande rito simbólico tem a mesma força do grande rito real? Eu acredito que sim, Sim. mas se ele for feito por sacerdotes e sacerdotisas. Tá. Se não for feito por sacerdotes e sacerdotisas, ele vai ter um efeito menor. Uhum. E se o grande rito não simbólico for feito, a mesma coisa. Imagina duas pessoas que não são sacerdotes e sacerdotisas e fazem o grande rito não simbólico, o grande rito literal mesmo. Vai ter um efeito bom. Mas essas pessoas, elas não conseguem ainda transformar, fazer a transmutação da energia do subconsciente para o consciente e fazer essa energia transmutar no entre mundos. Porque essas pessoas ainda não estão iniciadas, então essas pessoas ainda não têm maturidade, elasticidade mental para transmutar a energia nesse nível. Então elas vão ficar na superfície da magia. Agora, um sacerdote, uma sacerdotisa fazendo o grande rito, simbólico ou não, tem o mesmo poder. A questão é
a maturidade e a elasticidade e a prática dos sacerdotes da sacerdotisa que estão fazendo o rito para sentir e para conseguir transmutar a energia mais do que se é físico ou não, eu acho. Entendi. Não é o rito em si, e sim quem não tá é. fazendo ele. Isso. Eu acho que sim. concordo. Entendi. Tem Eu que e o ter Dami, muito preparo pra, tipo assim, tu lidar com tudo que vem após o rito, assim, tipo, é toda E uma lidar com a energia de preparação outra antes. pessoa, né? Tipo, lidar com a Uhum. energia de outra pessoa, pra mim, é uma coisa muito difícil. É muito forte, realmente. eu e o Dami, a gente fez o rito simbólico, né? Uhum. No ritual de dedicação dele. E o Dami pode dizer aí o que ele achou. Sim, é muito perceptível na hora que acontece tudo, é muito poderoso. É até difícil de escrever, você passa um tempo processando, mas assim, os efeitos até nos dias seguintes é muito, muito intenso. Você passa um tempo processando, eu pelo menos não tive capacidade de entender tudo de uma vez. Acho que é isso. É muita Sim, energia. Então, eu vou ser bem sincera numa coisa, em relação ao Grande Rito, comparando as coisas, né? A gente fez o Grande Rito simbólico com a taça e com a Atami, só que sem o Atami, porque a gente tava sem o Atami, então fiz com a mão mesmo. No ritual de dedicação do Dami. E aí, assim, comparando, na época que eu estava na estregueria, que eu poderia fazer, que eu fazia o grande rito com o sacerdote, depois que eu fui iniciada, é totalmente diferente, né? Não menosprezando a energia do Damin, mas é uma verdade, assim, tipo, quando eu estava na estregueria, depois da iniciação, quando eu comecei a fazer o grande rito com outro sacerdote, é outra energia totalmente diferente, assim, é muito, muito, muito poderoso, é transcendental, assim. Você sente realmente que você está conectado com a Terra, com os polos. Você tá exatamente onde você deveria estar, sabe? É muito, muito forte, é muito legal. Coisa doida. Sabe o que eu tava pensando? Eu tava pensando, depois que eu tava lendo esse livro e tal, eu descobri mais coisas a respeito do Grande Rito, da União de Polos e tal, que pelo aspas, né, pelo certo, fecha aspas, a pessoa que, por exemplo, se eu fosse me iniciar, teria que me passar o conhecimento, seria um sacerdote, um homem, não uma mulher. Sim, Pelo menos na dentro Wicca da Wicca. tradicional é isso, Mas assim, a sacerdotisa, ela substitui o homem nesse caso. A gente tinha comentado em alguns capítulos, né? Que a mulher pode substituir o homem em algumas... Uhum. Mas o homem não pode substituir a mulher. Exatamente. E me diz uma coisa, eu conheço assim, pessoas que são casais, que praticam seus ritos juntos e tal, tipo, pessoas casadas, algumas têm centro, não só centro de religião de matriz africana, mas de outras coisas também, e eles, tipo, praticam um com o outro, só que a certo ponto não deveria, a certo ponto não, pelo menos no que diz respeito ali à bruxaria tradicional, não deveria ser atos praticados com envolvimento amoroso. O que tu acha assim a respeito disso? Eu acho que vamos pensar que é um casal e um sacerdote e uma sacerdotisa. Se eles são um casal e eles são iniciados, o amor só vai intensificar tudo, porque assim, o poder do amor verdadeiro é tão forte quanto o poder do grande rito experimental, digamos assim. O poder do grande rito de forma não sentimental, assim. Então, eu acho que só vai intensificar. É maravilhoso. Eu conheço sacerdotisas brasileiras que fazem isso. Tem o marido no paganismo, tem o marido na bruxaria, na Wicca. E celebram juntos a roda como Deus e deusa, como sacerdote e sacerdotisa. E é maravilhoso, mas é uma raridade, né? É muito difícil disso acontecer. Nesse nível, né?
Mas agora vamos supor que não é um casal, mas que os dois não são iniciados, ou só um é iniciado e o outro não. O mais comum é que os dois não são iniciados. Aí, assim, de novo, não vai ter aquela... Não vai transcender. Vai ser mais sentimento do que magia. Mas funciona também, porque tem a troca de fluidos vitais ali, né? Mas eu acho que vai mais pro lado de magia sexual do que pro lado de grande rito. Porque, em teoria, o grande rito é um ritual separado para iniciados. Então, Entendi. a gente faz o simbólico. Eu aprendi assim, né? A gente faz o simbólico quando tem uma sacerdotisa presente e, de preferência, quando tem um homem presente para segurar a taça. Se não, nem precisa fazer. Mas você pode fazer. Não tem problema fazer. É só que não é obrigatório. Entendi. Mas se você tiver como fazer isso em Coven, de preferência iniciados, ou de preferência sacerdotisa com alguém que tá quase sendo iniciado, enfim. É que hoje em dia a gente adapta muito, né? Porque a gente não tem trabalho de Coven, né? Então a gente faz o que dá. E esse fazer o que dá já tá bom. Não tem problema. Sim, já é melhor do que não fazer nada. Exatamente. Porque, tipo, eu já participei de um Coven, assim, em alguns ritos de sabá e rito de dedicação. Existia esse ato simbólico, foi explicado que era um ato simbólico, que simbolizava X, mas a sacerdotisa não passou, assim, a extensão disso, sabe? A extensão desse simbolismo. Para vocês terem noção, num trabalho de Coven, e a Ju sabe disso, porque ela assiste muito um filme que tem isso. No trabalho de Coven tradicional, antes do grande rito acontecer... Ai, você vai falar de Jovens Bruxos? Oh! Eu amo esse filme, gente. Eu também. Eu assisti também. Antes do grande rito acontecer, todas as pessoas do Coven, se quiser, né? Não é obrigado, mas é uma coisa legal. Isso também acontece na mitologia nórdica, no Asatru e tal. Todas as pessoas do Coven tiram um pouquinho do sangue do dedo e coloca no vinho que tá na taça. Então, você vai preparar a taça, né, o cálice, e aí vai ter o vinho lá, e aí você coloca um pouquinho do seu sangue do dedo dentro da taça. Cada um do grupo faz isso, e aí passa mais uma vez para beber. E aí eles falam, I drink of my sisters, né, eu bebo das minhas irmãs. Para simbolizar a união do Coven. Então, somos todos um só, somos todos, né, irmãos, somos todos juntos. Então é muito legal essa prática, assim. Eu acho bem legal, porque eu acredito eu acredito no poder da magia de sangue a esse nível. Eu acho que você não precisa, tipo, de muito sangue, é um ato simbólico, assim, é uma gotinha de sangue para simbolizar que somos família, assim. Então eu acho muito legal. O meu sonho, claro, é ter um Coven onde a gente possa fazer isso toda lua e possa estar junto sempre, como uma família mesmo, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente vai adaptando. Pelo Skype. Exatamente. O que mais, gente? E tem, acho que agora é pertinente falar, fala sobre o ritual da caçada e tal, ali que o Gardner comenta. Além do sangue, ele tá falando do ritual da caçada, que é a caçada selvagem, e ele trouxe umas adaptações de caçada, né? Bem legal. Alguém quer falar? Cara, eu achei legal, porque é uma referência também da cultura pop, a Sabrina, né, que eles simulam essa caçada na série e tal. O pessoal ficou bem interessado nessa série, começaram a catar coisa por causa disso. Eu tava moderando um grupo de bruxaria na época, assim, que foi de, tipo, 40 mil para 70 mil pessoas em um mês por causa dessa série e de alguns simbolismos que tem dela. A gente sabe que não é documentário, né, galera? Então, assim, não vão tirar isso pra vida de vocês. Mas realmente algumas... Não é documentário? Estraguei teu sonho, tá? Nossa, eu achava que... Meu Deus, vocês tinham que ver as pessoas tratando aquilo ali como se fosse um documentário da vida de uma bruxa. Literalmente, Mas, as pessoas gente, levando pro coração. Mas tem umas referências legais. Ele é igual os Jovens Bruxas. É que Jovens Bruxas é bem mais antigo. Eu sou dessa época, tá?
E bem mais realista. Tanto que eles tiveram, teve uma sacerdotisa Wicca que fez toda a orientação lá da organização do filme, tá? Mas assim, na É aquela época da que o filme salinha, foi... né, Ju? É aquela da salinha. Qual dessa linha? Da lojinha. Ah, Ela, né? Não, mas teve mesmo. A Da hora. diretora, junto com a diretora, tinha uma sacerdotisa Wicca ajudando a dirigir o filme. Meu, muito legal. Tanto que, assim, quando elas falam das torres de observação, esse tipo de coisa, né? Mas na época que o filme foi lançado e que o filme estourou e tal, não sei se vocês lembram, mas elas falam do Manon, né? Que é a entidade lá. Manon, que é a entidade lá que e diz que na época começou uma pesquisa muito grande por essa entidade, só que a sacerdotisa explica, eu estava lendo até uma entrevista dela, e ela explica que assim, foi inventado para o filme, né, essa entidade, e começou a surgir até relatos de pessoas que tiveram contato com Manon lá e tal. Então, tipo, o povo meio que pira, entendeu? O povo surta, né? Não, e ver o Lúcifer gostosão lá de tanguinha, a galera fica louca. Meu Dark Lord. E na época até essa sacerdotisa, ela comentou sobre isso, falando que, tipo assim, é um filme de Hollywood, cara. Então, quando a Nancy tá muito doida lá no final, eu amo aquela cena, né, dela indo arrastando pela ponta do pé, assim, indo pra cima do cara. Não sei se vocês lembram dessa cena. Lembro. Eu adoro essa cena, que ela tá loucona e vai pra cima do cara na pontinha do pé, assim, com a pontinha do pé arrastando. Então, a gente sabe que são coisas, né, de Hollywood. Aquilo, você não vai fazer aquilo com magia. Mas muita coisa tem. E aí, você falou das referências da Sabrina, e a sacerdotisa conta sobre... Eu não lembro o nome dela, mas ela conta sobre as coisas que a galera, tipo, meio que pirou, assim, por conta do filme. Na época que tipo, estourou, a Sabrina foi a questão de lidar com o Daimon, foi a questão de sigilo. O pessoal enlouqueceu com Lilith, cara, enlouqueceu. Porque Lilith feminista, porque Lilith... Esqueceram, não tem a menor ideia da real origem de Lilith, da deusa / demônia / vampira, o que queiram chamar de Lilith. O pessoal só viu uma deusa feminista, sabe? Sendo que isso foi uma adaptação pra série. Tá, até hoje vem a filha de Lilith enchendo o saco, sabe? Umas coisas que vira umas igrejas, assim. Ju, é muito bom. Sabrina é muito bom. Eu vou assistir. Tem muita coisa em Sabrina que é verdade também. Igual aquele filme da Magia e a Sedução, que eu amo. Eu acho que é muito legal aquele filme. Ai, eu gosto muito. Eu amo mais do que Jovens Bruxas, eu acho. Porque... não, Jovens Bruxas é obra-prima, por favor. Mas é que eu me identifico muito com a Sandra Bullock naquele filme. E aí eu gosto muito, assim. Mas, inclusive, eu já fiz a minha cartinha. Quem assistiu o filme sabe. Eu fiz a minha cartinha. E todo dia eu, tipo, faço reiki na minha cartinha, sabe? Eu não sou reikiana, mas eu, tipo, jogo energias pra minha cartinha, sabe? Quem sabe? Um dia eu conto pra vocês se deu certo. Mas assim. Mas assim, no filme tem umas coisas que são verdade, né? Tanto no da Magia e Sedução, quanto no Jovens Bruxas, quanto no Sabrina. Um dia até queria fazer um podcast com vocês pra gente fazer um compilado do que é verdade e o que não é. Ia ser legal, né? Bem legal. Eu topo muito. Nossa, ia ser muito legal. Eu tive essa ideia agora, mas ia ser muito legal. Vamos falar da caçada, né? Que vocês acham? O que vocês acharam da questão da caçada? E, claro, a gente vai falar de Diana, que não tem Adora, todo vídeo. Não tem um podcast que a gente não fala de Diana. Mas vou deixar vocês falarem primeiro. Eu adorei, achei top. Mas realmente parece que é uma coisa porque é pra ser divertido enquanto se faz, assim. Eu super comprei a ideia, eu topava, tava super afim. Vou levar umas porradas. Para, né? Para que você tava afim, né? Livre de qualquer interesse. Uhum. De coração puro.
Porque no final da caçada tem o simbolismo ou não, tem a parte prática da coisa, né? Eu vou explicar para quem não leu o capítulo, mas por favor leiam o capítulo, né? Tem várias variações de caçada selvagem, né? Uma delas é com as filhas de Diana, e aí tem dois tipos: caçada de animal, então assim, as sacerdotisas de Diana vão para caçada, e a sacerdotisa alfa, ou a sacerdotisa que tá para ser iniciada naquele dia, vai caçar. E em teoria, como ela é a pessoa que vai ser iniciada, ela tem que caçar primeiro ou caçar o melhor animal. Se vamos supor que ela não consegue, outra pessoa caça, ela não consegue, ela não vai ser iniciada naquele dia. Perdeu. Tipo, ela vai ter que esperar a próxima lua ou o próximo momento para ser iniciada. E aí tem outro tipo, que é a caçada entre os polos, né? Que é um homem ou um sacerdote e as sacerdotisas de Diana. E aí já tem estabelecido também qual delas que vai ganhar, digamos assim. Mas as outras não deixam ela ganhar, as outras vão tentar fazer também. Acontece que a ideia é que a pessoa que esteja participando da caçada, que seja iniciada, a pessoa consiga chegar até o outro polo, o homem, sacerdote, enfim. E tem a outra caçada, que é a caçada do rei do Carvalho e rei do Azevinho. Eu tenho bastante dúvida quanto a essa questão do rei do Carvalho e rei do Azevinho. É bem tá. complicadinho de entender. Então, eu vou tentar explicar, então. É assim, a gente tem a roda do ano, a parte clara do ano e a parte escura do ano. A parte clara do ano é regida pelo rei do Carvalho. O rei do Carvalho é um rei fada e ele rege a parte clara do ano como se fosse um arquétipo do sol. E a parte escura do ano é regida pelo rei do Azevinho, que é um rei fada também, que como se fosse um arquétipo do sol nessa questão da parte escura do ano. E aí, toda vez que tem um solstício, eles vão lutar. Então, eles vão lutar em Iuli e eles vão lutar em Lita. E em Iuli, quem tá no poder quando tá rolando Iuli é o rei do Carvalho. Porque antes do Iuli é a parte clara do ano que tá reinando, certo? Sim. Então, aí o rei do Carvalho tá no poder, e aí chega o Iuli e chega a hora deles lutarem. E aí, eles já sabem que pela força da natureza, pela força que um rei tá, se ele tá reinando por 6 meses, ele tá fraco já. O rei do Carvalho já tá fraco, ele já tá reinando por 6 meses. Então, ele já perdeu as forças. Então, automaticamente, ele vai perder a luta. Uma luta de espada, digamos assim. E aí, o rei do Azevinho vai ganhar. E aí, começa a temporada de Iuli, que é a parte escura do ano. E aí, vai até ele perder as forças em Lita. E aí, assim por diante. É claro que, dependendo das regiões, podem acontecer essas lutas mais de uma vez no ano, né? Mas aí é muito regional, é muito específico. A gente não vai mudar a roda do ano por conta disso. Né? Deu pra entender? Uhum. Mesmo? Deu sim. Sim, sim. E aí tem essa caçada, que na verdade é mais uma luta entre os polos, assim. E tem a caçada do Gamo Rei também, que já é uma coisa mais celta. Que é tipo quando precisa ter a troca do deus, assim. Então, o deus dentro da roda, ele passa por vários estágios, né? Então, ele nasce em Iuli, e aí ele vai crescendo, vira adolescente, vira homem, vira ancião e morre, né? Então, no momento de Iuli também, ou de Soen, né? Eu acho que é mais interessante a gente falar de Soen. Porque em Soen o deus morre. Então, a caçada selvagem do Gamo Rei, do deus, para quem segue uma linha mais celta, começa em Mabon, começa em Mabon. Então, em Mabon, o Gamo velho vai fugir do Gamo novo, que é como se fosse, pensa numa matilha de lobos, e aí tem o Alfa. O Alfa vai reinar. O Alfa, ele não é velho, ele é novo.
porque o velho já vai ser descartado. Então, o deus em Mabon, ele vai correr, ele vai fugir do Gamo novo, que vai ser o Gamo Rei. Então, aí é a caçada selvagem também, onde o velho tem que morrer pro novo nascer. Então, a caçada selvagem começa em Mabon e termina em Soen, quando o Gamo Rei mata o Gamo velho. E aí começa um novo ciclo, né? Por isso que a gente fala que Soen é o ano novo das bruxas. Porque o rei morreu, o ano morreu, é um novo ciclo. Legal. É isso. Vocês têm mais alguma questão sobre a caçada, sobre magia de sangue, magia sexual? Acho que não, assim, acho que a gente falou muito mais do que o capítulo ofereceu. Pra variar, né? Eram só 2 páginas, né? Que mais? Não tenho a menor dúvida, né? Tainá? Assim, acho que falamos para 2 páginas, fomos além, viajamos, como sempre. Mas por isso que é legal quando tem mais gente, porque são muitas questões, muitas opiniões, né? Muitas experiências legais. Interessante. Nossa, gente, foi muito legal. Foi muito legal. Como eu não poderia deixar de dizer, 2 páginas, sendo que foi mais ou menos assim, um amigo meu me falou, tem um amigo meu, sabe, assim, uma parte foi assim, né? Só comentando de leve. Me contaram, né? Foi muito legal. Eu sinto que eu poderia falar mais 1-2 horas sobre isso e, tipo, tudo bem que a gente ia ficar conversando. Mas, assim, são assuntos que dá muito pano pra manga, assim. Eu gosto muito de conversar sobre isso. Que bom que a gente conseguiu. Quantas pessoas? 5 pessoas pra gente conversar. Foi muito legal, muito produtivo. Claro, poderia ter mais gente, mas foi muito legal. Acho que é isso, né? Agora eu quero ver pro capítulo que vem, que são 20 páginas, o que vai acontecer? Vamos fazer uma live, porque vai ficar 5 horas no ar. Olha, eu quero todos vocês no próximo, hein? Foi muito legal. Estaremos lá. Vamos tentar agendar para todo mundo, tá? E se você quiser fazer parte do Clube do Livro, manda um e-mail para mim. O e-mail tá na descrição do vídeo. A gente conversa, a gente vê questão de ser maior de idade, questão de estar a fim de estudar. Então não é assim, só, quero, então vou. Não. Quero, posso, consigo. Não. Então a gente conversa, a gente vê se é isso mesmo que você quer, se você está a fim de estudar e tudo mais. E aí, se você tiver qualquer dúvida sobre os assuntos que a gente falou também, manda um e-mail também, tá na descrição, ailenacreuri@gmail.com. E é isso. Não, acho que a gente conseguiu cobrir tudo direitinho. Ok. Então, gente, muito obrigada por terem ouvido. Obrigada pelo pessoal do Spotify. Obrigada, pessoal do YouTube. Se você tá no Spotify e não segue a gente no YouTube, segue lá o canal Icaterluna. E até o próximo capítulo. Blessed be. Blessed be. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.